E aí, pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao Montando as Peças do Relacionamento. No vídeo passado, no 2.3, Revelando o Segredo, nós falamos do grande Eu Sou. E vimos que Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, é Deus, né? E nesse universo que é o Senhor, eu tentei fazer uns cálculos perante o que nós somos, o que Ele nos criou, e de onde partimos e onde estamos, né? E para onde vamos. Mas tentando fazer um cálculo simples, eu cheguei aqui a um cálculo, eu não sou tão matemático assim, não sou especialista na área, mas vamos tentar analisar o seguinte. Fazendo esses cálculos, eu peguei da onde nós viemos. Ou seja, nós somos a junção de um espermatozoide com óvulo. Mas qual a dimensão de um espermatozoide? Qual o tamanho dele e o que nos tornamos perante ele, né? Então a gente vai ver no cálculo que eu vi e na base que eu tive é um micrometro. Nós somos mais ou menos um espermatozoide, é 1/4 de 1 micrometro. E eu tentando ver uma altura média do ser humano entre a altura de 1,70, fazendo uma regra de 3 misturada com a porcentagem, jogando para uma proporção, deu um crescimento aumentativo de forma de uma média do espermatozoide com óvulo para chegar a um ser humano adulto de uma altura média de 1,70 m. Ele teve um aumentativo de 6.800.000 vezes o tamanho que tinha. Dá para notar de onde nós partimos e o que nos tornamos. É absurdo. Se a gente tivesse o mesmo crescimento de um adulto, do seu tamanho, dá o mesmo crescimento do espermatozoide pós-adulto e do adulto se tornando algo imenso, com essa mesma proporção de crescimento, nós teríamos uma altura média de um prédio de 2.333 andares. Eu não tenho nem a dimensão do que é isso. Eu já subi em prédio de 40 andares e olhar para baixo lá não era coisa boa não. Eu já via o homem mais ou menos como o pó da terra. Imagina 2.333 andares. É alto demais. E a gente tem que entender que dentro do homem, ele tem uma produção diária de 200 a 400 milhões de espermatozoides. Ele tem uma produção do que ele era. Você vê com a base nisso aí, que nós nos tornamos um universo dentro de nós. A gente está equiparando só uma coisa. A gente não está falando de neurônios. Se for colocar todo o sistema, era muitos dados aqui. A gente está pegando só de partida de uma pequena, minúscula fração, né? Micrometro, para uma altura de 1,70 m. Nós nos tornamos um universo. Mas aquele que nos criou, se nos criou imagem e semelhança do que ele é, o que ele é? O que tem em Cristo, o que tem nele? Essa é a nossa mensagem de hoje. A mensagem 2.4 do Contando o Segredo. Vamos à frente. Que o Senhor nos dê graça, que essa palavra venha encher nosso coração e nos dá revelação, Senhor, do teu querer e do teu realizar. Aleluia. Então, a gente vai para aqui, para o livro de João, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: Nele quem? Cristo, estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. Nele, o que tem nele? Nele estava a vida. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz assim:
E ele é antes, ele existe antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Aí a gente tem que dizer subsiste, né? A palavra que a gente usa diariamente. No dicionário diz assim: existirão, viverão, permanecerão e serão sustentados por ele. Então, tudo subsiste nele e nós estamos dentro dele, sendo sustentado por ele, mantido por ele. Vamos mais à frente. Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento está em Cristo. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele é pleno, ele é completo. No livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: vocês sabem que ele se manifestou, que ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em Cristo tem a nossa purificação. Em Cristo. No livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 56, diz assim: e aonde quer que ele fosse, Jesus, onde quer que ele fosse, povoado, cidade, campo, levavam os doentes para a praça, suplicando-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Todos que nele tocavam eram curados. Nele estava a cura. 1 Coríntios 10, 26 diz assim: pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ele é dono de tudo. No livro de João, no capítulo 5, no versículo 39, diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Anda com a Bíbliazinha embaixo do braço, está sempre lendo. Porque vocês pensam que nela você tem a vida eterna. E as Escrituras é que testemunha a meu respeito. Jesus falando que os fariseus, os religiosos da época, achando que por ele ler muito, eles eram justificados. E Jesus não disse, não é porque vocês vão ler muito que vocês vão ser justificados. Não é o saber que nos justifica, mas o estar em Cristo é que somos justificados. É por estar nele e viver nele. João capítulo 6, versículo 27 diz assim: não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, colocou nele, colocou em Cristo, o selo da aprovação. O selo da aprovação foi colocado em Cristo. Efésios 1:7. Importante a gente focar esse texto aqui. Efésios 1:7. Nele, em Cristo, nós temos a redenção. A redenção, no dicionário normal, diz assim, significa o resgate do gênero humano, o resgate da humanidade. Em Cristo, nós temos a redenção. Por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Nele nós temos a redenção e no sangue nós temos o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ou seja, se tudo existe e foi criada nele, nos céus e na terra, nós estamos falando aqui de um universo que existe em Cristo Jesus. E que muitos saíram desse universo. E que ele retorna para que a gente volte a entrar nesse universo. Muitos podem dizer: eu conheço Jesus. Sim, muitos naquela época também conheciam. Muitos podem dizer: eu tenho experiências de cura com Jesus. Sim, muitos naquela época também tinham. Mas quando Cristo ia aplicar o reino, só ficavam os 12. E você faz parte dos 12 ou da multidão que só conhecia e experimentava dos milagres? Há uma grande diferença entre conhecer, provar dos milagres e pertencer a Cristo. A nossa garantia está em pertencer a Cristo. E como eu pertenço a Cristo? Se eu declarar que Ele é Senhor, declarar é diferente de falar. Falar qualquer um fala. Uma declaração é algo que é verdadeiro dentro da sua vida. E se é só dessa forma assim que eu só declaro e hoje eu sou participante do corpo de Cristo pela declaração? É essa forma que Cristo estabeleceu? E os mudos? Então eles não participam, eles não podem declarar. É bom a gente não pegar só o versículo que fala sobre isso, toda a boca que confessar, mas ler todo o capítulo. E que se você for para o início do capítulo, você vai entender que esse todo que ele falou não é todo. É como eu pegar vários funcionários públicos e dizer assim: todos vocês que tiverem 10 anos de serviço prestado têm direito a 6 meses de férias. Todos vocês. Todos vocês quem? Tem que ver quem está falando e é o povo que estava reunido naquele momento. É importante saber que tinha coisas que Jesus falava para toda a multidão e tinha coisas que ele se reunia com os discípulos para falar só com os discípulos. Não vamos confundir as tribos e as coisas. Então, é só levantar a mão. Onde é que está escrito isso? Em que texto está dizendo que eu sou colocado em Cristo por levantar a mão? Eu vou confiar na estratégia do que o homem disse ou nas escrituras sagradas? Bom, vamos mais à frente. Então sabemos que essa vida está em Cristo, que a redenção está em Cristo, que o selo de perdão do Senhor está em Cristo. E como eu faço para entrar em Cristo? A gente vai esclarecer muito e tirar as dúvidas desses textos, que muito é falado. A intenção não é induzir ninguém a nada. A intenção é que você se aprofunde naquilo que você tem na mão, a palavra de Deus. E que você tenha convicção, não convicção da sua mente ou do que alguém mecanicamente falou várias vezes e entrou na sua cabeça, mas uma convicção vinda do alto, do Espírito Santo. Então, a próxima peça a gente vai falar sobre isso. A peça de número 2.5. Como entrar em Cristo. E eu vou esclarecer tudo. Agora, antes de concluir essa palavra, eu vou falar sobre a conclusão da dimensão do que nós nos tornamos. Vamos supor que eu tivesse dentro do ser humano e ainda fosse o espermatozoide. E como se tinha mais ou menos 400 milhões lá, e eu pegue um e comece a bater um papo com ele, um papo futurista.
E eu começo a falar com ele coisas que ele não sabe, mas a mim foi revelado. E eu começo a dizer, você sabia? Se você encontrar um óvulo e se você unir a esse óvulo, você vai ter uma vida totalmente diferente. Você vai sair desse sistema, desse corpo e vai para fora. E lá fora existe algo chamado mundo. E é muito diferente desse mundo que nós temos aqui dentro desse corpo humano. E você vai ficar imenso. Você não vai ser um ser microscópico. Tem alguns que atingem uma altura de 2,30 m. Você já imaginou? E o outro espermatozoide começa a olhar meio assim, diz, rapaz. E você poderá ter uma força que poderá sustentar e levantar meia tonelada, 500 quilos. Isso aqui quem diz é o livro do recorde, viu? Que o homem levantou isso. E eu começando a falar com ele, e existe a terra, onde o pó da terra você pode extrair minerais. Com esses minerais você pode fazer uma lataria, você pode fazer um motor, e esse motor pode lhe levar você a vários locais. E dentro da terra também tem um líquido chamado fósseis, que são restos de águas, minerais, bactérias e restos humanos. Você pode tirar esse fóssil do solo e fazer um líquido chamado combustível. Esse combustível você pode colocar dentro do motor que você fez com o minério que foi tirado do pó da terra. Dentro desse motor ele vai ter 4 tempos: admissão, compressão, explosão e escapamento. Isso gira uma turbina e você vai poder guiar um Boeing cargueiro de 640 toneladas no ar. E você poderá atravessar toda a Terra. Eu acho que o espermatozoide, quando encontrasse com outro espermatozoide, diz, rapaz, tu já conversou com um espermatozoide chamado Evanilson? Meu amigo, eu não sei se existe lua lá fora não, mas o cara é um lunático. O cara falou que a gente poderia ficar imenso e poderia ter um tamanho de 6.800.000 a mais do que somos. Parece loucura, né? Mas assim é o que nos tornamos quando o espermatozoide atingiu um óvulo. E o que podemos nos tornar quando eu e você for colocado em Cristo Jesus. Essa é a nova mensagem que vamos falar do propósito eterno de Deus, né? O segredo revelado, a peça de número 2.5, que fala como entrar em Cristo. Seja bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e ativar o sino.